Olá, amigos queridos, irmãos, que a paz, a graça, o amor e a misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso esteja com você, com a sua família, com a sua casa e com tudo aquilo que você tem. Aqui, Bispo Paulo Henrique falando, e uma mensagem muito especial, algo que vai tocar o seu coração, que vai abrir o seu entendimento, que vai fazer você refletir se o tema desse vídeo, dessa mensagem realmente tem sentido ou não tem sentido. Como você viu aí, o tema do vídeo é: estão colocando Jesus, abre parêntese aí, a palavra, Jesus é a palavra, né? É o verbo que se fez carne. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada representa Jesus. Vamos dizer desta forma simples para todo mundo entender. Estão colocando Jesus, a palavra, para fora das igrejas e estão substituindo com outras coisas. Quando Deus colocou em meu coração um propósito de gravar esse vídeo, essa mensagem, é com a intenção de que você, meu querido, meu irmão, seja você evangélico, seja você católico, seja você um cristão, uma pessoa que acredita que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, é o Salvador, e que a palavra de Deus é o nosso maior tesouro aqui nessa terra, é o instrumento mais profundo que nós temos para nos levar para perto de Deus, para nos levar ao reino dos céus, e para que tenhamos uma vida abençoada nessa terra. Infelizmente, estão colocando a palavra de Deus, para fora das instituições, para fora das igrejas. Já não se prega mais a Bíblia. A leitura da Bíblia se dá em 10 minutos, 15 minutos. E isso quando se lê a Bíblia. Normalmente, a palavra de Deus tem ficado em segundo lugar, em segundo plano, não tem sido valorizada. Mas espera aí, a igreja só existe porque a Bíblia existe. Se a Bíblia deixa de existir, automaticamente a igreja também deixa de existir. Só que tem um detalhe importante. Por que estão colocando a palavra de Deus para fora das igrejas, para fora das instituições? Porque a palavra de Deus, ela transforma aquele que aceita os ensinamentos, aquele que está pronto para aceitar a direção de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando a pessoa não está pronta para aceitar os ensinamentos de Deus, então é como se a palavra de Deus ofendesse ela. É igual quando você chama a atenção de um filho seu. Quando você chega para um filho seu, ou para alguém que trabalha com você, que é subordinado a você, e ele está pronto para receber, ele está pronto para aceitar o seu ensinamento, então por mais dura que sejam as palavras que você venha dizer, aquela pessoa vai receber com alegria. Ela vai receber aquela palavra como um ensinamento que vai transformar a vida dela e o coração dela. Mas quando ela não está pronta para receber, quando ela ainda está trancada, com o coração fechado, ela talvez entende que está certa a forma de agir, de viver, a forma de proceder, e você leva para ela um conselho, um ensinamento, ela não está pronta para aquela repreensão. Então ela se sente ofendida com aquilo que você está falando. E assim muitas pessoas têm se sentido dentro das igrejas, hoje em dia ofendidas. Só que ao invés do pastor, o pregador, o líder, ele mostrar para as pessoas que vale a pena ouvir a voz de Deus e ter essa transformação pela palavra, se tornando um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, eles têm preferido substituir a palavra de Deus por outras coisas, a fim de manter pessoas sob o seu cabresto.
Essa é a palavra certa, sobre o seu cabresto. E eu vou mostrar para você uma coisa simples, aqui na palavra de Deus. Eu vou mostrar para você uma coisa simples, que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. E infelizmente acham que estão se aproximando de Deus quando recebem aquilo dali, quando tomam posse daquilo dali, mas na verdade estão totalmente fora da palavra. É uma completa e profunda heresia. Eu vou dar apenas um exemplo para fundamentar o que eu estou lhe dizendo. Fundamentar o fato de estarem tirando a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, a santa e sagrada escritura, dos cultos, das ministrações e substituindo com outras coisas. É de praxe. Olha só, presta atenção no que eu vou te falar. E de antemão te peço, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, com todas as pessoas. Vai compartilhando. Até porque aqui eu não estou apontando o dedo para A nem para B, nem para C, pelo contrário. Eu estou querendo dizer aos meus colegas pastores, ministros da palavra, que nós devemos nos aprofundar no estudo da palavra para não cometermos heresias como essa. A intenção aqui é levar as pessoas a se voltarem para Deus e para a palavra de Deus, porque lá em João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você tiver o coração aberto para aceitar que a palavra de Deus, então você não vai ficar ofendido com o que eu vou mostrar agora. Dentro da Bíblia. Agora, se o seu coração ainda está fechado, se você não está pronto para uma transformação, para uma mudança, para realmente se aproximar de Deus e servir a Deus, aí você vai ficar ofendido. Aí você vai ficar constrangido. Aí você vai ficar com raiva. Não de mim. Não de mim. Porque eu não estou falando de mim mesmo. Mas você vai ficar com raiva da palavra de Deus, que está mostrando para você a verdade. É de praxe, hoje em dia, estou dando apenas um exemplo, hein? É de praxe hoje em dia se distribuírem rosas. Rosas, a flor, uma rosa, nas igrejas. É de praxe. E normalmente quem está entregando aquela rosa, aquela flor, diz que aquela flor simboliza Jesus, representa Jesus. E ainda diz assim, ainda fala desse jeito, porque Jesus diz que ele é a rosa de Saron. Ele é a rosa de Saron. E quando se entrega aquela rosa para a pessoa, diz que ela vai levar para casa, que aquela rosa vai atrair para si todo o mal que tiver na vida da pessoa, na casa da pessoa, na família da pessoa, e por esse motivo aquela rosa vai secar, vai murchar, e na próxima semana a pessoa tem que trazer aquela rosa para ser queimada, para ser levada ao monte, para ser queimada, enfim. Agora presta atenção no que eu vou te mostrar. A única vez na Bíblia que aparece essa frase, a rosa de Saron, é lá no livro de Cânticos, Cânticos de Salomão, capítulo 2. É a única vez na Bíblia. Se a sua Bíblia, a versão é corrigida, então é lá no livro de Cantares, no capítulo 2. Para quem não sabe, o livro de Cânticos, ou Cantares, foi escrito, é atribuído a Salomão. Subentende-se que Salomão foi quem escreveu esse livro. E se você não sabia, o livro de Cantares, o livro de Cânticos, ele em nenhum versículo fala do nome de Deus. Não fala. O livro de Cânticos, o livro de Cantares, não é um livro de um contexto espiritual, mas sim uma história de amor de Salomão e a sua noiva, a Sulamita. É uma história de amor de Salomão e a sua noiva. Então, quando você pega o livro de Cantares, o livro de Cânticos, você começa a ver Salomão mandando assim recadinhos de amor, bilhetinhos de amor,
escrevendo frases de amor para sua noiva, e em contrapartida a noiva de Salomão, a Sulamita, escrevendo para ele. Se você pegar a Bíblia revista e atualizada, que tem uma maneira mais simples de explicar, de dividir a palavra para você entender, você vai observar que quando Salomão fala, o título que aparece é esposo, esposo. E quando a Sulamita, a noiva de Salomão, fala, o título que aparece é esposa. Então, quando Salomão fala, é o esposo. Quando a Sulamita, a noiva de Salomão, fala, é a esposa. Na Bíblia corrigida, não temos essa divisão entre o título esposo e esposa, até porque a Bíblia corrigida é anterior à revista e atualizada. Mas presta atenção, nas duas o sentido é o mesmo. Eu vou mostrar para você dentro da revista atualizada para ficar mais fácil para você entender. Lá no capítulo 1 do livro de Cânticos, no versículo 15, o título que aparece é esposo. Esposo. Olha o que diz o esposo. Olha o que Salomão fala para Sulamita, sua esposa. Eis que és formosa, ó querida minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Salomão falando com a esposa dele, que ela é formosa, com a Sulamita, com a noiva, que ela é querida para ele, que os olhos dela são como de pombas. Logo em seguida, no versículo 16, vem o título esposa. Agora, a Sulamita, a esposa de Salomão, a noiva de Salomão, vai falar com ele. Olha o que ela diz para ele, presta atenção. Aqui agora é a noiva, é a mulher que fala: olha, como és formoso, amado meu. A Sulamita falando para Salomão: como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas, as traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. Agora olha o que ela diz para Salomão. A Sulamita diz para Salomão: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. A noiva de Salomão, a Sulamita, é ela quem diz para Salomão. Ela diz para Salomão: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Agora presta atenção no entendimento, na interpretação. O livro de Cânticos é uma história de amor entre Salomão e a sua noiva. Por que está na Bíblia? Porque no entendimento judaico, essa história de amor, de uma forma alegórica, pode representar o amor de Deus com o seu povo. O amor de Deus com o seu povo, o amor do povo para com Deus. Está entendendo? Uma alegoria, uma comparação. Então, por isso está na Bíblia. O esposo, dentro da questão alegórica, dentro da comparação, o esposo representa Deus. Representa Deus. E a esposa representa o povo. Se trouxermos para o cristianismo, então o esposo representa Jesus. E a esposa representa a igreja. O esposo representa Jesus e a esposa representa a igreja. Quem está dizendo que é a rosa de Saron não é o esposo, ou seja, não seria Jesus, mas sim a esposa, ou seja, a igreja. Quem representa a rosa de Saron não é Jesus, é a igreja. Então, quando alguém pega uma rosa e dá para outra pessoa, dentro da igreja, dentro da congregação, e diz que aquela rosa simboliza Jesus, é mentira. Porque o texto está dizendo que a rosa simboliza a igreja, a esposa. Então a rosa não simboliza Jesus. Olha a falta de conhecimento da palavra. Olha a falta de entendimento bíblico. A rosa não representa Jesus, representa a igreja. Então
Então você já viu que daí já começou tudo errado. Quem está pregando errado. Agora por quê? Qual é a intenção? A intenção é substituir a palavra de Deus. Porque quando você prega a palavra, você não precisa de nenhum tipo de objeto para prender ninguém. Jesus nunca deu objeto nenhum para prender ninguém, para abençoar ninguém. Então presta atenção, abre a mente, abre a visão. Raciocina comigo. Então se a pessoa diz que a rosa representa Jesus, já está errado. Porque representa a igreja. Agora digamos, presta atenção. Ainda que a rosa simbolizasse Jesus. Ainda que simbolizasse Jesus. Porque não simboliza. Ainda que simbolizasse Jesus. Jesus, aonde ele chega, ele espanta o mal ou ele atrai o mal para si? Raciocina comigo. Aonde Jesus chega, o mal foge dali ou o mal se aproxima dele? Eu entendo que o mal foge. Então, ainda que a rosa simbolizasse Jesus, como é que alguém pode dizer que você vai entrar com a rosa na sua casa e o mal vai ser atraído para aquela rosa? Peraí, se simboliza Jesus, porque não é verdade, não simboliza, mas se simbolizasse Jesus, tinha que espantar o mal, não atrair o mal. Você concorda comigo? Não tinha que atrair, tinha que espantar. Concorda comigo? Se eu estiver errado, você, por favor, me corrige. Eu estou dentro da Bíblia. Estou mostrando para você dentro da Bíblia. E terceiro, ainda que simbolizasse Jesus, porque não simboliza. Ainda que atraísse o mal para si, porque não atrai. Jesus não atrai nada para ele espanta. Ele é luz. E aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Não é assim que você aprendeu? Não é assim que está no texto sagrado? Mas ainda que a rosa simbolizasse Jesus, ainda que atraísse para si o mal, como é que você pode ouvir uma heresia dessa, uma conjunção de heresia, e no final a pessoa dizer que vai pegar aquela rosa e vai queimar no monte? Quer dizer que a pessoa agora queima Jesus? Bota fogo em Jesus? É isso? Então, em primeiro lugar, a rosa não representa Jesus. Em segundo lugar, Jesus não atrai o mal para si, ele espanta o mal. Ele é luz. Em terceiro lugar, Jesus não pode ser queimado por ninguém. Quem sou eu? Eu quero que você reflita nessas poucas palavras que eu acabei de dizer. E o que é isso então, Bispo Paulo? Isso se chama heresia. Heresia. Isso se chama tirar Jesus da igreja, tirar a palavra da igreja e substituir com outras coisas. E olha que eu estou falando só de uma coisa aqui hoje. Estou dando um exemplo dentro da Bíblia. Então aqui minhas Bíblias, ó. Dentro da Bíblia, eu estou falando da rosa. Eu poderia falar aqui hoje da água. Poderia falar aqui hoje do pano, da madeira. Poderia falar do gesso. Poderia falar do ferro. Poderia falar de tantas outras coisas. Mas, Bispo Paulo, qual é a intenção? A intenção é dizer para você que Jesus Cristo, Ele é a verdade e a vida. A palavra do Senhor diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele transforma. Só Ele muda a história de uma pessoa. E sabe através do quê? Está aqui, ó, da palavra. Da Bíblia Sagrada. Por isso que João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Procure na sua Bíblia, leia. Se você concordar comigo, se você achar que eu tenho razão no que eu estou dizendo, dentro da Bíblia, por favor, dentro da Bíblia, nós estamos